Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, versículo 24. Lucas, versículo 24, capítulo 24, versículo 13. Nós vamos ler do 13 ao 35. Lucas, Mateus, Marcos, João, Lucas, 13 ao 35. Você está preparado para ler tudo isso daqui comigo? Amém? Então vamos juntos então. 13, isso, aleluia. 1, 2, 3 e... Calma, tem que ser sincronizado porque é muito longo, entende? Você tem que ir com força, amém? 1, 2, 3 e... Naquele mesmo, aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai, essa é a sua palavra, Pai. Na sua palavra, Pai, nós meditamos dia e noite, Pai. A sua palavra, Pai amado, é tudo que nós precisamos, Pai. Pai amado, o Senhor, Pai amado, nos entregou tudo em nossas mãos, Pai. Nós falamos sim ao Senhor. Pai, nesse momento agora, Pai, de palavra, Pai, nós pedimos, Pai,
para que o nosso coração, ó Pai amado, só esteja no Senhor nesse momento, Pai, que a nossa mente só esteja no Senhor nesse momento, Pai. Nós queremos sair daqui transformados pela Sua palavra, ó Pai. Deixamos tudo para trás, ó Pai amado, e prosseguimos, ó Pai amado, para o Senhor, ó Pai. Segundo a Sua palavra, Senhor. Nos enche, ó Pai. A porta, ó Pai, está aberta para o Senhor entrar em nosso coração, Pai. Venha e nos transforme. Em nome de Jesus. Você pode falar amém? Amém. Quando nós encontramos Jesus Cristo, nós encontramos o plano perfeito do Pai. Quando nós encontramos a palavra de Deus, nós encontramos um só propósito, nós entendemos uma só esperança, nós entendemos tudo. A partir do momento que nós vemos a pessoa de Jesus Cristo, nós entendemos que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela de Gênesis a Apocalipse, ela conta apenas uma história. De Gênesis a Apocalipse, ela tem apenas um sentido. De Gênesis a Apocalipse, tudo se refere a uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Essa pessoa ao qual nós acabamos de ler agora uma parte, o qual quando ele foi crucificado e uns dias após, eu e você, ao lermos na nossa Bíblia, nós temos que entender que ela inteira é completa e toda ela fala de Jesus. Quando nós pegamos todas as conexões da Bíblia, nós vamos ter mais de 500.000 conexões. 500.000 conexões que falam desde Gênesis a Apocalipse. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. O Apocalipse, ele já aconteceu no tempo de Deus. E o tempo de Deus, nós ainda estamos vivendo. Que complexo, né? Deus, ele está além, ele está fora do tempo. Então ele consegue ver, ele colocando o Gênesis, a criação, mas ao mesmo tempo ele consegue ver o está tudo consumado, a segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? Só que dentro desse paradoxo que eu falo, dentro desse negócio está a minha vida e a sua vida. A minha vida e a sua vida que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma obra de Jesus Cristo já feita. As estações que nós vivemos hoje, Jesus, ele já projetou. Por isso que nós lemos lá, desde o ventre da nossa mãe, ele já tem planos sobre nós. Ele já tem planos sobre você, porque ele já está além do tempo. Então ele está além daquilo que ainda você vai chorar ainda daqui uns dias, daquilo que você vai se alegrar daqui uns dias. Ele estava com você quando você estava lá atrás, e também vai estar com você nos últimos dias da sua vida em terra. Ele já está com você. Esse é o paradoxo. Esse é a vida cristã. Quando nós olhamos a Bíblia e olhamos para ela, encontramos Jesus Cristo. Mas Jesus, ele vem fazendo para mim e para você um convite, que é participar de um plano perfeito. Quando nós olhamos a Bíblia, nós não olhamos uma coisa que já aconteceu, mas uma coisa que ainda está acontecendo dentro de nós. Ainda está fervendo dentro de nós. Assim como aqueles discípulos falavam, não é que o nosso coração estava queimando, não é que algo estava acontecendo. Ei, se eu e você cantamos, se daqui 1 milhão de anos eu ainda estarei apaixonado por ti, ainda estarei fervendo, ainda estarei na sua presença, ainda eu estarei, ó Pai, porque já aconteceu nas nossas vidas e nós temos esse convite para participarmos. É um plano perfeito ao qual ele estende o convite para você participar. Amém? Por isso nós temos nosso livre-arbítrio. Ou você abre a porta do seu coração, ou você fecha a porta do seu coração. Quantos desejam abrir a porta do coração? Meu Deus, gente. Quantos desejam abrir a porta do coração? Jesus, faz na minha vida, ó Pai, me enche. Mas quando nós encontramos a cruz de Jesus, quando nós encontramos ali aquele símbolo maravilhoso, para muitos de nós e para aqueles discípulos, foi o fim. Foi a morte, foi o decreto final, mas não é o fim, é apenas o começo daquilo que ele ainda está por fazer, ele ainda vai fazer nas nossas vidas.
Quando nós entendemos a cruz de Cristo, nós entendemos os nossos próximos dias. Quando nós entendemos a cruz de Cristo, nós entendemos a segunda vinda de Cristo. Quando nós entendemos a obra de Jesus no Gênesis, nós vamos entender a obra de Jesus no Apocalipse. Eu e você estamos hoje como igreja reunidos para entender a vontade do Pai. Quando nós entendemos a cruz, nós entendemos a história, e essa história é perfeita, e essa história é sobre nós, igreja. A história da Bíblia é sobre você, igreja do Senhor Jesus Cristo, mas a igreja precisa entender a movimentação de Deus está fazendo. Deus, ele não veio apenas para instituir a igreja, mas ele veio fazer com que a igreja seja o resplandecedor daquilo que ele está fazendo nos dias de hoje. Você entendeu isso? Você olhou com uma cara para mim? Estão pensando, amém? Vou repetir então. A igreja é a forma de Deus se movimentar pela terra. A igreja, quando eu falo a igreja, é você, é a forma de Deus usar a sua vida para se movimentar dentro da terra. Melhor, para você governar essa terra, para você governar todas as coisas nessa terra. Você é a igreja do Senhor. Quando nós entendemos a cruz como um ato apenas da salvação, nós limitamos o agir de Deus nas nossas vidas. Quando nós olhamos a cruz e falamos, não, a cruz veio para me salvar, amém? Amém, mas isso é apenas 1 ou 2% de toda a obra. Às vezes nós ficamos limitados a pouca coisa. Não, nós estamos vindo para a igreja para nós ser salvos. Eu quero ter uma notícia para você. Vai muito além do ser salvo. Vai muito além de apenas ser salvo. Eu tenho certeza que você vai ser salvo e você já é salvo. Mas Deus, ele instituiu você para você governar, para você ter o controle das obras de Jesus Cristo nas suas mãos. Mas quando nós não entendemos a cruz de Cristo, nós não governamos. Pastor, o que é governar? Governar é você saber que toda a obra de Cristo é feita para você instituir o governo de Cristo, porque Jesus ainda não vai voltar para colocar o governo dele. Amém? Lá em Gênesis, quando daqui a pouco nós vamos ler, aleluia, daqui a pouco nós vamos ler, mas eu vou adiantar, vou colocar o começo no meio do fim, no final nós vamos celebrar tudo, amém? Esqueci onde eu estava, olha que maluco, eu vou voltar. Gênesis é maravilhoso. Quando já leram Gênesis? Os cavalinhos foram tudo feitos, olha que maravilha. Amém, esqueci, gente, olha que loucura. Ai, meu Deus do céu. Ligue para o psiquiatra, em nome de Jesus, amém. Governar, aleluia. Nem aqui eu coloquei de tanta informação maravilhosa que Deus está derramando. Quando nós não entendemos a cruz, nós podemos muitas vezes ser discípulos de Cristo, andar com Jesus, mas nós não entendemos o que Jesus veio fazer na terra. Nós entendemos, nós participamos, nós andamos com Jesus Cristo e maravilhoso, mas quando Jesus Cristo nos ordena algo, nós não perdemos o começo, perdemos a essência de Cristo, perdemos aquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer. Se Jesus Cristo, ele sentou em uma mesa com os seus discípulos, ele começou, eu vou lavar o pé de vocês, eu vou vir como um servo, eu vou sentar na mesa, eu vou servir vocês, eu vou partir o pão, eu vou explicar aquilo que eu vou fazer, o que eu vou fazer, eu vou me sacrificar, eu vou entender, eu vou ofertar, eu vou me entregar por completo. Essa é a maneira de tudo acontecer. Os discípulos, eles não querem isso. Os discípulos, eles não entendem isso. Os discípulos, eles não entendem a cruz de Cristo. Então Jesus morre e eles estão andando de volta. Esse casal, dois homens, mas eu entendo que é um casal indo para casa era mais bonito de pensar na história, amém? Esse casal estava indo de volta, eles não entenderam o que Cristo veio fazer, eles não entenderam a cruz, eles estavam questionando aquilo que Cristo estava fazendo, aquilo que Cristo tinha feito, mas porém Jesus, ele sempre falou a mesma coisa.
Porém, Jesus, ele sempre iniciou a mesma coisa. Então, quando nós hoje não entendemos a cruz, nós não entendemos o que a igreja, eu e você, temos que cumprir hoje, nós temos que cumprir como servos de Cristo. Eu e você muitas vezes até entendemos, não, eu tenho que me voluntariar, eu tenho que entender as palavras de Deus, eu tenho que fazer as palavras de Deus, mas no caminhar eu perco o sentido, no caminhar eu perco a noção daquilo que eu estou fazendo, porque eu faço pelos meus braços, eu não faço por uma palavra, eu faço por aquilo que eu tenho que fazer, não daquilo que a cruz me indica eu fazer. A cruz, ele te coloca num ponto crucial na história que você precisa entender para você agir segundo ela. Quando nós não entendemos a cruz, estamos que nem os discípulos ali, esses dois, com Jesus ao lado, caminhando com Jesus e não entendendo aquilo que Jesus fez. Fizemos tanto, Jesus, andamos tanto tempo com o Senhor, andamos, trabalhamos, se entregamos, mas não entendemos nada, só fizemos. Hoje, nós temos a incumbência de entender aquilo que a cruz nos indica. Hoje, nós temos que voltar para o lugar onde que nós não deveríamos ter saído. Nós, muitas vezes crentes, quantos crentes tem aqui? Aleluia. Nós trabalhamos para uma igreja, porque a igreja vai crescer, aleluia, quando tem um aleluia. A igreja vai expandir. Mas qual a motivação? Qual a motivação disso? Para nós falarmos que nós somos uma igreja grande, uma igreja avivada, para nós vomitarmos isso, ou para nós vivermos um propósito? Se Deus está fazendo uma igreja crescer, porque não tirou o olho do propósito, não tirou o olho na cruz, não tirou o olho de nós servirmos uns aos outros, nós não tiramos os olhos daquilo que Jesus fez por nós. Por isso que o resultado disso é o crescimento, o resultado disso é a entrega, porque nós entendemos a entrega de Jesus, nós entregamos como igreja. Você consegue ver isso em Lagoinha, Sarasura? Você nunca viu uma igreja que está aberta todo o tempo? Toda hora tem um culto, toda hora tem um GC, toda hora tem um negócio, toda hora tem o rio, é o homem, é as mulheres, é um chá, não sei das quantas. Meu Deus do céu! É uma movimentação, porque a entrega foi completa. A nossa entrega não é pela metade, mas nós entendemos que nós não fazemos uma entrega pelo nosso ego para nós contarmos quem nós somos, não fazemos uma entrega para ter um crescimento de postura para todos reconhecerem nós. Não é isso que Jesus falou. Não nos entregamos para buscar entre nós cristãos meios para nós acharmos um trabalho, porque quando nós chegamos na América nós temos que ir para a igreja, porque para a igreja lá tem os caras que estão no trabalho, e lá no trabalho a gente começa uma vida de igreja. Então a gente consegue um trabalho e nunca mais vai na igreja. A gente usou a noiva de Cristo para conseguir algo. Nossa. E Deus, ele falou bem assim: não use a minha noiva, seja a noiva. Seja a noiva. E a noiva, ela governa. A noiva, ela é posicionada. Quando nós posicionamos com um governo de Cristo, nós crescemos como igreja. Quando nós posicionamos como cristãos de verdade, nós ganhamos uma vida para Jesus. Nós multiplicamos o amor que primeiro nós sentimos. Nós andamos, nós somos posicionados e nós governamos coisas. Deus, ele não chamou você para governar pessoas. Muitas vezes eu e você queremos governar pessoas dentro da igreja, porque eu sou o líder do GC. Quarta-feira eu estive aqui agora, ganhei um diploma. Vocês me seguram com o meu diploma? Me obedecerão pelo meu diploma? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando nós queremos governar pessoas, porque nós não estamos governando aquilo que Deus nos mandou. Quando nós queremos governar pessoas, porque aquilo que era para ser governado por você está te governando. Quando nós não temos o governo de Cristo nos entregou para nós, nós queremos trocar isso por outra posição.
Deus mandou você governar sobre o medo, governar sobre a culpa, governar sobre a inconstância, governar sobre a necessidade e governar sobre a fartura. Mas muitas vezes aquilo que nós queremos governar, não estamos governando. Em Gênesis 1, 28, agora sim Gênesis, eu tinha falado Gênesis aquela hora, e agora? 1, 28 ao 30. Gênesis, é isso, 1, 2, 3 e... Deus te deu tudo para você governar, mas você não quer governar tudo. Você foi chamado para governar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali será seu. Sabe por quê? Porque é o teu governo. Aonde você andar, você vai ditar a forma de andar, e você dita a forma de Cristo anda. Por isso que nós governamos. Por isso que quando nós governamos, nós multiplicamos e florescemos. Você quer florescer, você quer multiplicar. Então tem uma base. Semeie, cultive, colha, e vai ter uma frutificação. E vai ter uma colheita. Repita isso várias vezes. Várias vezes. Só que muitas vezes eu e você temos resultado sem ter frutificação, sem ter multiplicação. Nós só temos resultado. Resultados é composto pelo aquilo que você faz pelo seu braço. Resultados é composto pelo aquilo que você faz pelo seu esforço. Resultado é aquilo que você faz. Mas quando você governa tudo, você vai entender que não é apenas resultado visível aos olhos humanos, mas sim pela obediência daquilo que te foi proposto, você frutifica. E muitas vezes o frutificar, muitas vezes o prosperar não são o que as pessoas estão esperando olhar, mas é aquilo que Ele olha, Ele que você entrega as coisas, é para Ele que você é provado, é para Ele que você governa. Então não tente colocar coisas nas suas mãos que Deus não está vendo. Coloque coisas nos altares de Cristo, que lá sim vai ter uma frutificação. E toda a frutificação é um sinal de obediência. E todo resultado é sinal de ganância. Não buscamos por resultados, nós buscamos por fruto que multiplica, que multiplica. Quando nós lemos Salmos 91, ele vai falar bem assim: Deus nos deu autoridade para pisar sobre a cabeça do diabo. Quantos têm autoridades para pisar na cabeça do diabo? Quantos têm autoridades aqui? Pelo amor de Deus, você tem autoridade. Sabe aonde foi proposta essa autoridade? Lá em Gênesis. Você tem autoridade sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, que aquilo que o diabo tenta tirar do seu governo, você vai lá e pisa na cabeça de Satanás. Tudo aquilo que o diabo tenta tirar de você, você vai lá e pisa. Porque quando você pisa na cabeça está o governo que Satanás pensa que ele tem, mas o governo está sobre a sua cabeça. Por isso que ele unge a sua cabeça. Ele unge a sua cabeça. Quando ele unge o seu governo, ele está falando: agora você tem o meu governo sobre a sua cabeça. E quando você tem um governo sobre a sua cabeça, você pisa na cabeça de Satanás. E o Satanás, ele é oprimido por você, porque você governa esse mundo. Você governa esse mundo. Então, se você governa esse mundo, quando você pisa na cabeça de Satanás, o seu cálice, ele se transborda. Quantos querem ter o cálice transbordado? Quantos querem frutificar? Nós transbordamos segundo o nosso governo em Cristo. Mas nós encontramos 2 discípulos frustrados com Jesus.
encontramos 2 discípulos que não entenderam, não estão governando aquilo que Deus mandou fazer e andam frustrados. Toda frustração que nós temos dentro da igreja é um sinal que nós não estamos entendendo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Quantas pessoas, eu e você, conhecemos que esfriou de repente, se frustrou com pessoas, se frustrou, não com a igreja, se frustraram. Mas por quê? Porque quando foram confrontados para crescer e pular essa etapa, crescer como cristão, decidiram naquele momento não entender. A nossa oração hoje é para que nós entendamos entendamos a cruz do Senhor. Nós não somos aquele que se esfria, nós somos aqueles que toda vez coloca a lenha do altar e se aquece. Todas as vezes nós trabalhamos para o bem do Evangelho. Todas as boas obras de Jesus Cristo que Ele tem para nós vai se cumprir, por mais que o nosso coração não entenda, mas nós entendemos a palavra e seguimos a palavra. Nós entendemos o caminho, entendemos a cruz, por mais que nos confronte, por mais que nos chamem de volta para voltar aonde nós se machucamos, nós estamos lá posicionados novamente. Uma cruz, Ele quer tirar o seu pecado, e quando vai tirar o seu pecado, Ele vai te confrontar. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos uma mensagem de confronto, mas nós lemos uma mensagem de amor, um confronto em amor. Jesus foi crucificado, apareceu para algumas mulheres, as mulheres contaram um testemunho, os 2 discípulos escutaram o testemunho, viram aquilo que aconteceu, não quiseram acreditar, quiseram voltar para trás, não entenderam. Só que a posição de Jesus não é colocar o dedo no olho deles e falar, agora vocês não entendem nada. Não, Jesus, Ele começou a caminhar num relacionamento. Eles estavam voltando, mas Jesus, Ele está te perseguindo. Onde é que vocês estão indo? Vocês não compreendem? Vocês não compreendem aquilo que eu fiz? Vocês não compreendem as palavras do profeta? Vocês não pediram pelo Messias? Qual as palavras do profeta não se cumpriu na vida dele? E não era isso que o Messias tinha que fazer? Vocês não compreendem? Mas no versículo 21 do Lucas 24, 21, eles falam bem assim, contudo, esperávamos algo. Com tudo que Ele falou, com tudo que Ele tentou nos explicar, com tudo o qual Ele sentou na mesa, ofereceu a ceia para nós, e nós não entendemos, nós esperávamos algo, nosso coração estava fechado pelo aquilo que eu queria, não para aquilo que Ele ia fazer. Jesus, você vai se crucificar? Claro que não, nós vamos governar, o Senhor vai trazer mais um exército para nós, você é esperança. Não, eu estou falando ao contrário. A minha esperança é morrer numa cruz, a minha esperança é a cruz. Mas eu tenho uma notícia para você, ao 3º dia eu vou ressuscitar, mas ao 3º dia, fiquem tranquilos, eu vou voltar, eu vou vencer a cruz, eu vou vencer a morte, eu sou perfeito, eu sou um Deus, eu sou um Messias. Mas os discípulos falaram bem assim, não, eu não consigo entender pelos olhos da fé, eu quero entender aquilo que eu quero, aquilo que eu ando, nós vamos ser ainda os opressos, nós vamos andar em dificuldade. Jesus está falando bem assim, vocês não entenderam, mas Jesus está andando no caminho dele. Para onde vocês estão indo? Por que vocês querem voltar no lugar onde eu te tirei vocês? Por que vocês querem voltar para esse povoado novamente? Por que você está seguindo esse caminho a qual não foi planejado para vocês? Eu falei, ao 3º dia eu iria resultar. Aonde está os planos de Deus nas nossas vidas? Quando não entendemos a cruz, fazemos planos e não entendemos o plano principal. O plano principal de Jesus não é fazer você voltar para a cruz, mas é para você entender um relacionamento na mesa. Você precisa entender que você foi salvo. A cruz, ela te salvou. A cruz, ela também te santificou. A cruz te fez filho. A cruz, ela te deu acesso ao Pai. O Pai estava na mesa. O Pai serviu. O Pai se entregou. O Pai morreu. O Pai ressuscitou. E nós entendemos aquilo que Jesus fez. Como que nós entendemos aquilo que Jesus fez? Sentando à mesa novamente. Jesus ainda não preparou uma nova cruz.
Jesus preparou uma nova mesa. Ele não preparou, não, agora você não aceitou Jesus, agora você não entende a Bíblia, sabe o que eu vou fazer para você? Agora você vai ver, quem não vem por bem, vem por mal. Eu sou crente. Nós não somos esses crentes. Nós somos os crentes que preparam a mesa novamente. Prepara-se uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça, meu cálice e transborda. Deus, ele levantou uma igreja, Jesus, ele levantou uma igreja que não tem disputa entre carne e sangue, que não tem disputas entre o homem, que não tem inimizade entre o homem, mas ele levantou uma igreja que caminha segundo o que ele falou, caminha em reconciliação. Nesse versículo não está falando sobre você sobrepor ao seu inimigo, está falando, na mesa você tem reconciliação. Por mais que você não entendeu a obra daquela vez, eu preparo uma mesa para você. Por mais que você não entendeu as palavras que Jesus Cristo falou aquela vez, eu preparo novamente uma mesa para você. Eu e você temos que entender que nós precisamos preparar mesas na nossa casa. Nós temos que preparar lugares para nós sentarmos, olhar um no olho do outro e se reconciliar. Eu e você, ao invés de querer trazer todo mundo para a igreja, vai ter que vir para a igreja, não, você tem que levar para a sua casa, porque você é Jesus, porque Deus, ele literalmente colocou uma mesa na sua frente, ele te ungiu com óleo para uma reconciliação, não com você, mas daquilo que te ungiu com Deus, ele apenas vai te usar. Mas nós muitas vezes queremos fugir de mesas, fugir da mesa do GC, fugir da mesa do café com Deus, fugir na mesa da mentoria do Hiro. Nós queremos fugir de mesas. E Deus nos chama para sentar nas mesas. Quantas vezes essa semana nós vivemos um tempo lindo de GCs. Os líderes vieram aqui na terça-feira, se capacitaram com o pastor Wagner Carro. Na quarta-feira nós tivemos uma grande alegria, porque nós estávamos ensinando a fazer mesa novamente. Você não precisa muita coisa, você precisa fazer mesa. Se você quer chamar alguém para Jesus, faça uma mesa. Se você quer entregar aquilo que Deus tem no seu coração para outra pessoa, faça uma mesa, chama para o almoço, chama para um churrasco, meu Deus do céu. Mas muitas vezes as mesas que nós sentamos é as mesas dos escarnecedores, que não falam daquilo que o pai quer, daquilo que o noivo está gritando, mas sim fala mal da noiva que Deus está esperando. Fala mal da igreja que Deus está esperando. Não fala sobre aquilo que Deus ele vai fazer e vai prosperar e vai frutificar na sua vida, mas fala sobre o pecado que você quer tanto fugir. Você só fala dele, você só vive dele, você acaba se expondo para ele nas mesas ao qual Deus ele quer entregar para você falar do amor de Deus. Nós estamos sentando em mesas ao qual nós só falamos mal daquilo que ele instituiu como igreja. Qual as mesas que você está sentando? Qual as mesas que você está governando? Se o cálice do Senhor, o óleo do Senhor te deu autoridade para você frutificar e transbordar. Por isso que o seu cálice transborda. Se você entender um pouco sobre a história de um Senhor, quando ele oferece um banquete, ele vai falar quando acaba a festa. Então, se o copo do Senhor está sempre cheio, os servos eles já vão entender que os copos dos convidados tem que estar cheio também. Você tem um copo transbordando. Deus ele está transbordando. Então, quando o copo dele está transbordando, o seu copo também está transbordando. O copo do seu inimigo também está transbordando. O copo da pessoa que você trouxe vai começar a transbordar, porque a partir da mesa, a partir do olhar nos olhos, a partir do quebrar o pão, nós entendemos uma cruz, nós entendemos uma entrega. Eu e você governamos a partir de uma mesa. Interessante que Jesus ele estava caminhando com ele. Jesus ele fala bem assim: eu vou logo adiante. E eles insistem para Jesus entrar. Só que quando eles sentam, quem oferece o pão
não é quem abriu a casa, é Jesus. Não é aquilo que você carrega, é aquilo que Ele está carregando nas costas, na cruz. Quando nós entendemos que nas mesas, em um relacionamento com Jesus, Ele vai entregar e o nosso cálice vai transbordar. Mas quando Ele parte o pão, o que acontece? Os olhos se abrem, eles compreendem. Agora eu entendo. Agora aquelas mulheres estavam certas. Agora eu entendo a palavra que Ele falou, que Ele ia ressuscitar o terceiro dia, que era para nós esperarmos que Ele ia retornar. Agora eu entendi tudo. E quem está mandando conosco até esse momento era Jesus. Vocês não viram que algo queimava em nosso coração? Vocês não viram que era como andar com Ele antigamente? Vocês não entenderam? Nós não estávamos entendendo, agora nós entendemos. Mas sabem o que acontece? Jesus some. Onde está Jesus? Agora que abriu os meus olhos, aonde que Ele está? Sabe onde Ele está? Lá onde você nunca deveria ter saído. Ele está lá te esperando de volta. Agora você entendeu, agora volta. Agora você entendeu o Evangelho, agora você entendeu a complexidade que é o Evangelho. Agora volta para os meus planos. Quero que você coloque de pé. Quando nós entendemos quem é Jesus, nós voltamos para a cruz. Hoje o nosso convite é voltar para a cruz. Hoje o nosso convite é olhar a cruz a partir da perspectiva do que João viu. João foi o único discípulo que olhou Jesus ser crucificado. Todos os outros não olharam, mas sim, João olhou. João foi o único que entendeu uma cruz, o único que viu e entendeu a cruz de Jesus, e foi o único a qual Jesus liberou as visões da segunda vinda, porque só vai entender a segunda vinda de Jesus em governar, porque entendeu a primeira vinda. Eu e você somos chamados a entender da primeira vinda para nós governarmos até a segunda vinda. A segunda vinda do Senhor não é um apocalipse para mim e para você. A segunda vinda do Senhor é uma alegria em governar junto com Ele, porque nós já nos governamos, porque nós já temos Ele em nosso coração, porque o nosso governo está sobre Ele e Ele nos ungiu. E Ele nos ungiu para governar sobre todas as coisas. Eu e você somos chamados para a cruz, para começar a governar, para começar a entender que a igreja do Senhor, ela vai governar. Vai ser a partir da igreja, vai ser a partir daqui de dentro, vai ser a partir dos discípulos do Senhor. Podem perseguir a igreja, podem querer calar as palavras da igreja, mas quanto mais perseguem, mais a igreja cresce. Mas quanto mais tentam calar, mais nós buscamos a cruz. Quanto mais o diabo fala que você não é capaz, mais você olha uma cruz e fala: eu sou capaz. A cruz me deu acesso, a cruz me ungiu, a cruz me entendeu, fez eu entender que eu sou um servo, que eu tenho que me entregar, que não é apenas sobre mim, mas é apenas sobre aquilo que Ele deixou. Eu saio da onde eu estava, os nossos olhos se abriu e eu começo a voltar. E eu começo a voltar aonde eu não deveria ter saído. Hoje o convite é para uma volta.